Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, terça-feira, dia 26, e celebramos São Timóteo e São Tito. A memória de São Timóteo e São Tito. Os dois foram bispos e mártires. Vamos agora ouvir o Evangelho no dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. O Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, para toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. Eles dizia: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pede ao dono da colheita que mande trabalhadores para a colheita. Vão, estou enviando vocês como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsas, nem sacola, nem sandálias, nem pare no caminho para cumprimentar ninguém. Em qualquer casa onde entrardes, digam primeiro: a paz esteja nesta casa. Se aí morar alguém de paz, a paz de vocês irá repousar sobre ele, senão ela voltará para vocês. Permaneçam nessa mesma casa, comam e bebam do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem passando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que servirem a vocês. Cure os doentes que nela houver, e digam ao povo, o reino de Deus está próximo de vocês. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, acabamos de ouvir o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 9. Hoje nós celebramos, como eu dizia, a memória de São Tito, São Timóteo e São Tito. E compreendemos que a missão não tem fronteiras. Os missionários são convidados a ultrapassar todos os limites geográficos, existenciais. O amor a Jesus é fonte de missão em todos os ambientes, culturas e povos. É isto que deve fazer o cristão. O cristão deve anunciar Jesus em todo lugar. E quando eu falo anunciar a Jesus, não é só fazer o que eu estou falando aqui. Talvez essa é um pouco a missão do padre, estar aqui falando, anunciando todos os dias, deixando esta mensagem, que também não é um aprofundamento, é a leitura do Evangelho para te ajudar a rezar, uma pequena reflexão. Os Evangelhos nos levam a uma reflexão muito mais profunda, uma pequena palavra para nos ajudar a rezar e a viver. Mas você, veja bem que eu estou dizendo, ajudar a viver o Evangelho. Ser missionário é viver o Evangelho de Jesus. Como dizia, acredito, no dia de ontem, nos pequenos gestos, nas pequenas atitudes. Jesus aqui enviou os 72. E é interessante, eu sempre observo isto. Ele diz: não leve 2 túnicas, não leve cajado. Por que será que ele diz isto? Porque o missionário tem que confiar plenamente em nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós cristãos devemos nos apegar
somente a Jesus, a palavra dele, os ensinamentos dele. Outras coisas, vai dizer a palavra, são vaidades. Já diz, é vaidade das vaidades, tudo é vaidade. O resto é resto. Se você tem Jesus, a palavra dele, os ensinamentos dele, e crê, tudo na sua vida muda. Tudo. Em todos os aspectos, em todas as situações. Aqui o missionário é enviado a não levar nada. Só crer na palavra de Jesus. Que nós também, meu irmão, minha irmã, talvez você vive tão preocupado com tantas coisas, está aí desanimado, angustiado, ou até mesmo se tornando uma pessoa amarga, uma pessoa azeda. Ai, por que estou preocupado com isto? Por que estou preocupado com aquilo? Algumas coisas dá para resolver, resolve. O que não dá, vai ser resolvido. Se preocupe sim, de nunca deixar de você crer e confiar em Jesus. Porque quando você crê e confia em Jesus, tudo se torna resto. E tudo com Jesus, a palavra dele, os ensinamentos dele, você tem força de vencer e superar. Deixaria aqui para você rezar e pensar. Você acredita plenamente em Jesus? Se colocar nas mãos dele. Porque quando a gente se coloca nas mãos dele, os problemas, as dificuldades, não vão ser os mais importantes. Vai ser Jesus. E com Jesus, nós vamos ter força para conseguir superar e vencer tudo. Que o Senhor abençoe, que o Senhor os proteja. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado.